Aí ele diz aqui claramente para nós, todo mundo já sabe, tá cansado de ouvir. Abraão representa a noiva e Ló representa as virgens nécias. O profeta falou e repetiu, Ló representa as virgens nécias. O que ele está dizendo para nós na mensagem Almas que estão em prisão agora? Ele está dizendo para nós que depois que foi enviado para eles 2 mensageiros que trouxe a segunda puxada, depois fecha a porta. O profeta disse que o rapto é o que fecha a porta, vai fechar a porta. Mais tarde, este anjo desce lá no meio, mais tarde, depois. Mas e o que ele faz lá? Ele tira Ló de lá, mesmo que atrasado, mesmo que ele não teve transformação de corpo, mesmo que ele não teve a promessa, mas tira ele de lá. E ele não morre junto com os sodomitas. Porque Abraão tinha argumentado com Deus, mas Senhor, o Senhor vai torrar todo mundo é igual? Ele conhecia Ló. Ló não chega a ser um Abraão, porque o profeta disse que precisava de 100 Lós para fazer um Abraão. O profeta que diz. Mas Abraão sabia, e ele disse isso, ele não é igual aos sodomitas. Eu não considero meu irmão. Ah, mas ele não crê igual a você. Pois é, mas uma coisa eu sei, ele não é um sodomita. Então, aí ele diz aqui, agora, nós sabemos disso, Ló representa as virgens nécias. As pessoas estão querendo dizer que, pensando que a igreja vai passar pela tribulação, não passará, não pode, porque ela já está redimida. Agora, a igreja, os crentes nominais como Ló, ele vai passar pelo período da tribulação e será salvo como se fosse pelo fogo. Salvo. Ele não pode negar a Bíblia, é o que a Bíblia conta para nós. Ló foi salvo, Ló não foi morto pelo fogo dos sodomitas. Ló não foi morto pelo fogo atômico, ele foi salvo. Noé passou pelo período da tribulação, foi transportado por cima. Agora ele cita, né? Sempre um paralelo, Noé e Ló. Foi transportado por cima, saiu com um cão, o qual poluiu a terra novamente, do outro lado, está vendo? Ló também saiu. Suas próprias filhas dormiram com ele, teve filhos com suas próprias filhas, está vendo? Mas Abraão gerou a semente real, gerou a semente da promessa. Enoque foi para a glória no rapto, simplesmente foi passear e foi para o lar. Ele nunca passou pelo período da tribulação. Aí está você, está vendo? Não passa, a Bíblia não pode, através de um tipo, os tipos não podem falhar, está vendo? Não predisse que a noiva, agora a igreja passará pelo período da tribulação. A igreja vai passar. E ele diz, o que aconteceu com Ló? Ele passou, mas foi salvo. E Noé também passou, mas ele não pereceu com o dilúvio. Ló não pereceu com o fogo atômico que veio destruir os sodomitas. Ele foi poupado. Alcançou as alturas que Abraão alcançou? Claro que não. E aqui na mensagem Almas que estão em prisão agora, ele explica para nós. Jesus pregou graça. Depois que ele teve o ministério de graça, ele teve que ter uma parte da pregação de condenação. E ele cita aqui no parágrafo 115, eu já li isso aqui para vocês, mas eu quero repetir. Como o Pai me enviou, também vos envio. E como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então, isto é, depois, apresentar a mensagem também àqueles que não tinham esperança, parece apropriado neste tempo que isso terá de ser feito. Porque o Espírito de Cristo vivendo em nós, olha aqui, ó, o homem vivendo em nós, homens e mulheres, não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. Ele deve ser o mesmo em cada geração, ele deve ser o mesmo. Como o Pai me enviou, assim vos envio. Os ministérios devem ser o mesmo a tal ponto que ele disse em São João 14:12. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, tu as farás também. Vejam as obras. Pregar aos perdidos. Curando os doentes e então depois para os impossíveis de serem salvos. Hoje nós estamos orando pelos doentes. Hoje nós estamos pregando salvação. Hoje nós estamos pregando graça. Mas ele disse, mas se a escritura tem que ser cumprida, de acordo com São João 14:12, obras maiores do que esta, vós as fareis, então tem que fazer as duas obras. Tem que pregar a salvação e depois tem que pregar a condenação. Mas a pergunta é, quando isso acontece? Vamos olhar na Bíblia. Quando é que a noiva retorna aqui, que os perdidos, as mulheres de caras pintadas e o inferno está sobre a terra? O inferno estará sobre a terra quando a noiva regressar dos 3 anos e meio. O inferno não se estabelece agora na terra. Tá feia a coisa, mas ainda não é nada comparado com o que está por vir depois que a noiva subir. Então, para os impossíveis serem salvos, tá vendo? A obra continua a mesma. Então, este tem sido, permito-me pôr desta forma, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja neste último dia. É nisso que muitos de nós cremos. Eu creio com vocês. Ele está dizendo para nós. Hoje pregamos a graça.
Mas vai chegar um dia em que nós pregaremos a condenação. Não é? Notaram Jesus, em sua fala a respeito da segunda vinda, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, eles estarão comendo, bebendo e se casando e se dando em casamento. Mas quando ele falou dos dias de Ló, ele não falou nada. Como foi nos dias de Ló, fica a cabo da revelação. Olha que interessante. É tão misterioso o que está por detrás da história de Ló que Jesus não detalhou nada. Ele não quis dar nenhuma pista. Veja que quando ele falou dos dias de Noé, ele deu mais pista. Ah, estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, etc. Mas quando ele fala de Ló, ele só diz assim como foi nos dias de Ló. Porque é um mistério tão grande o que acontece com Ló, porque Ló representa as virgens nécias. É um mistério tão maravilhoso, mas tão grande, que ele está muito escondido. E muitos, nós sabemos disso, porque estamos aqui entre as massas, muitos passam por cima desse grande mistério, que foi revelado nesses últimos dias através da Bíblia. O que Deus vai fazer com Ló? O que acontecerá com Ló? Que representa as virgens nécias. Vai morrer com fogo atômico com os sodomitas? É isso que a Bíblia ensina? Eu estou falando dos verdadeiros virgens nécias. Não estou falando dos falsos. Não estou falando desses que estão completamente emaranhados com as doutrinas falsas. Eu estou falando dos verdadeiros virgens nécias. Homens justos, como a Bíblia chama como Pedro chama Ló de um homem justo. Observe o que aconteceu nos dias de Ló. Agora, o que Jesus não detalhou, o profeta vai detalhar. Observe o que aconteceu nos dias de Ló. Havia Ló lá em Sodoma, muito bem estabelecido intelectualmente, se tornou um dos grandes homens da cidade. O juiz se assentava nos portões e julgava as pessoas. Sua esposa pertencia a todas as sociedades que haviam na cidade, suas filhas e todos eles se casaram entre as celebridades intelectuais, altamente estudados, inteligentes, espertos, e Abraão vivia numa tenda debaixo de um carvalhal. Mas um dia os dois receberam uma visitação. E havia um pregador intelectual que desceu lá e pregou e lhes chamou para fora. Vejam só a mensagem. Saiam, eles diziam a Ló, esses pregadores que desceram lá. E ele nunca teria sido chamado para sair se não fosse pela misericórdia. Olha isso aqui. Misericórdia de Abraão. Irmão, em nenhum momento eu vi Abraão dizendo assim: não, o Ló tem que morrer queimado, vai morrer queimado, Deus vai matar Ló, ele é virginéssia, ele vai morrer, a besta vai pegar ele, o fogo de Sodoma vai pegar ele. Não era isso que Abraão estava fazendo, não. Abraão estava bem preocupado, falou: olha, eu já vi que ele não vai ir comigo, ele não vai ter a promessa que eu tenho. Mas o que vai acontecer com ele, Senhor? O Senhor vai queimar ele junto com os demais? Aquelas cinzas de Malaquias 4 lá, dos ímpios, é o mesmo fim que vai levar esse povo? E ele disse: ele nunca teria sido chamado para sair se não fosse pela misericórdia de Abraão. Mais uma vez, a agência humana, o homem Abraão, intercedeu, pleiteou, fala: Senhor, eu estou vendo na sua palavra aqui, tem alguma coisa errada. O povo está falando que ele vai morrer queimado. Mas eu estou dando uma olhada aqui na tua natureza, Senhor, no teu coração, na tua justiça, e não está fechando esse quadro não, Senhor. Ah, mas está todo mundo falando que vai morrer queimado, que vai torrar ele. Mas, Senhor, mas não fecha. Não está fechando, Senhor. O Senhor vai fazer isso mesmo? É tudo igual agora, sodomita, é tudo igual? Como que se a balança de Deus não sofresse a consequência dos pesos? Como se ela não subisse ou descesse com as diferenças de pesos? Como se fosse 8 ou 80? Como se Deus considerasse o sodomita como a virginécia? Como se todos merecem o mesmo fim? Tudo, ninguém presta. Vai todo mundo pro inferno. Ou você é dessa mensagem, ou você vai pro inferno. Não é assim não, meu filho. Tá errado. Se é árabe, ninguém presta. É tudo podre. Se é católico, ninguém presta. É tudo podre. O profeta nunca nos ensinou isso. Se é protestante lá, as filhas, também ninguém presta, é tudo condenado. Não é assim não, meu filho. Eu vou falar mais para você. Judas não estava entre os denominacionais e Judas não estava entre os pagãos. Judas estava na mensagem. Judas, que era o pior caráter, que era o mais bandido de todos, mais mau caráter, ele era ali junto com Jesus. É um falso, hipócrita. Vivia uma vida hipócrita. Não, mas ele está na mensagem. Ele está na mensagem, então é impossível.
Se o próprio Lúcifer trabalhava dentro da casa de Deus, escolhido por Deus, Judas, escolhido por Jesus, trabalhava dentro da casa de Deus, era o traíra. Ele que era o sujeira. Ele é o que tinha inveja. Ele que queria ganhar o poder, não através do seu próprio trabalho, mas queria usurpar a sua posição para tomar o poder. Não é de se imaginar como foi nos dias de Noé. Lembre-se, Noé não é o tipo da igreja. Enoque que foi. Que não passou pela tribulação, mas foi transladado antes da tribulação se estabelecer. Enoque foi para o lar. Ele não passou pela tribulação. Noé atravessou. Irmão, eu tenho tanta confiança nesta revelação de Ló. Tanta confiança, mas tanta confiança, que eu não me importo o que as pessoas dizem e quantos bilhões de pessoas poderiam pregar o seguinte. Porque eu estou lendo na Bíblia e a Bíblia não pode falhar. A mensagem não pode falhar. Sou estranho, mas eu estou falando que a mensagem está falando. Eu estou falando que a Bíblia está falando. Eu tenho muito mais confiança nisso do que a palavra de qualquer homem. E é animador, meus amados. É animador. Porque ainda há uma chance. Chance de rapto? Claro que não. Ah, irmão, se o próprio Daniel Curry que chegou no céu e o anjo disse, não, aqui você não tem chance não, aqui você não entra não. Mas não tem como apelar? Tem, o juiz do trono branco. E ele ganhou uma chance, ele não entrava lá, mas ele entrou lá pela repescagem. Veja que interessante, o profeta disse, se não fosse a misericórdia de Abraão. E o que está faltando hoje, irmão, é mais Abraãos, é mais crentes com coração tenro, é mais crentes com coração macio. É mais crentes com o coração nascido de novo. É inveja, é ódio, é perseguição, é emulação. Sabe o que é emulação? Competição. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Deus se lembrou de Abraão, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Veja que Deus tirou Ló no meio da destruição. A destruição vem, sabe quando? Nas 7 pragas. Do meio da destruição, as 7 pragas não vão vir no período da tribulação. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. As 7 pragas vêm depois do período da tribulação. E lá no meio da destruição aparece Ló. Mas o que Ló está fazendo aqui, meu Deus? Não é já para ter morrido queimado? O que o Ló ainda está fazendo aqui? Ah, mas teve um Abraão que lá atrás se preocupou com ele. Senhor, mas esse povo bom, essas pessoas maravilhosas, são cabeça dura. São cabeça dura. Mas são maravilhosas. Provoca dissensões. Lembra dos pastores de Ló? Mas são boas pessoas. E Abraão sabia, falou, não, eu conheço Ló. Ló é um bom homem. Como disse Pedro, o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, fica desesperado com o que acontece na igreja dele, mas não consegue sair de lá. Aí quando sai, irmão, aí os outros que tá lá no meio metem você tá achando que Abraão é o único agora? Abraão é o único que tem a verdade agora? Ele é o único que tem a promessa de Deus? É o único que vai ter o corpo transformado, é o único. Sabe aquele crente, irmão? Reclama, mas não faz nada. Não sai de lá, não toma uma posição. E quem toma a posição, ele ainda acha ruim. Essa coisa morna, essa coisa esquisita. Não é? Não é assim? Dá uma olhada aqui. Convencido, então preocupado. 62. Como foi nos dias de Ló? Ele está dando os detalhes que Jesus não deu, pois ele é o anjo revelador. Nos dias da voz do 7º anjo, ele vai dizer para nós. O que aconteceu quando Ló, nos dias de Ló, o que aconteceu? Veja, um anjo desceu. Ou anjos na forma de homem. Homem de novo, meu filho. Mas veja, que homem desceu no dia da graça e homens desceram no dia da condenação. Quantos homens desceram no dia da graça para Abraão? 3. Quantos homens desceram para Sodoma nos dias da perdição, no dia das pragas? 3 de novo. Estou falando alguma bobagem? E eles eram o quê? Era anjo do céu, luzes,
Porque eu já vi pregador dizendo que vai ser disco voador que vai aparecer em Apocalipse 19. É uma invasão de discos voadores, umas aparências alienígenas, raios, fachos de luz, e tipo laser vai explodir a besta e o falso profeta. Não, a agência de Deus é o homem, meu filho. É bem simples. E eles falam, eles conversam, eles podem comer, eles podem beber, eles vão dar risada, eles vão ter humor, eles vão achar engraçado. Tem nada de facho de luz, irmão. Isso aí é fábulas. Fábulas. É o homem. Mas quando fala de Deus em carne dessa forma, irmão, aí agora é o herético. Agora é o herético. Um anjo desceu, anjos na forma de homem. Este homem, sem conhecer Abraão, lhe disse a respeito da sua condição, acerca de Sara, o que aconteceria e tudo a respeito. E lá eles descobriram então que Abraão estava convencido de que aquele era Deus. E começou a pleitear por seu irmão. Nos dias da graça ele falou: Senhor, tenha misericórdia dessas virginécias aí, Senhor. Não queime elas junto não. Mas tem uma outra povo aí que a oração deles é o seguinte: Senhor, queima essas virginécias. É tudo incrédulo, é tudo o anjo caído, é tudo uma desgraça. Abraão não fez isso, não. Abraão, a pregação dele era salvação. Não, Deus vai dar um jeito de salvar. Não, mas Deus vai matar, Deus vai passar uma patrola no mundo, não vai sobrar nada. Fake, outra coisa fake. O profeta não disse isso, a Bíblia não diz isso. Deus vai poupar pessoas e entrarão para o outro lado. Por quê? Porque Deus é justo. Tem inocente aí no meio, meu filho. Desculpa eu falar assim com vocês, mas eu estou me sentindo à vontade hoje à noite. Estou me sentindo bem.